eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Porque Jesus, segundo a Bíblia, não há outro mediador entre Deus e o homem. Jesus Cristo, homem. Homem, como nós, gerado pelo Espírito Santo. A igreja, gerada pelo Espírito Santo. O mesmo poder que gerou Jesus é o mesmo poder que transforma o caráter de uma pessoa. Não muda. Ele foi gerado sem a participação do homem. Sem a participação do homem, ele foi gerado. Nós somos gerados. Quando o nosso eu morre, não tem a nossa participação. A gente deixa. Por causa da humildade que entra aqui. Porque o orgulho é o oposto à humildade. Então, em nome de Jesus, quem não viveu o Evangelho, o orgulho dominou. Mas quando esse orgulho morre na cruz, vive. Amém? Então nós vamos, Jesus é o padrão do homem perfeito na terra, foi o padrão. Ele é o exemplo a ser seguido. A Bíblia diz que os 2 grandes mandamentos é amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, não é isso? Com todo o teu ser, de todo o coração. Semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus cumpriu isso de forma perfeita. Ele pôde falar assim, dos lábios dele, Jesus. Ele pôde falar: eu faço sempre o que agrada o Pai. Literalmente. Eu sei que eu não estou só, porque sempre faço aquilo que agrada a Deus. O mesmo Jesus que falou isso, disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ó, o homem perfeito. Para quê? Porque ele o corpo dele ia ser feito, composto de homens, seres humanos, para essa perfeição chegar até nós. Amém? Então Jesus vai nos ensinar que ele nasceu, foi se desenvolvendo. Esse é o processo que ocorre na vida do cristão. Essa é a verdade. Por isso que Paulo fala que ele teve tudo aquilo que ele fundamentava a vida dele, se apoiava. Ele disse: tudo que eu perdi, na verdade, não passa de estercos, por causa do conhecimento de Jesus. Então a igreja, o propósito da igreja é se reunir para conhecer mais Jesus. Sem Jesus ninguém vive o Evangelho. Sem Jesus ninguém chega a Deus. Jesus tem que ser o centro da conversa do cristão. Jesus tem que ser o centro das reuniões. Jesus tem que dominar. A carne, quando entra um pouco da carne, misturou, sujou.
E a gente até falamos isso quando alguma coisa vai acontecer errada, sujou, hein? Se vir a carne, sujou. Não há salvação. Jesus tem que ser glorificado, e com isso o Pai é glorificado em tudo. Não é quem é o teu Deus? É Jesus. Foi o meu Deus que mandou eu ter Jesus como meu Deus também. Amém? Então, em nome de Jesus, essas palavras para tirar a gente do engano. O Espírito Santo falou para mim: tu tem que ser mais específico. Entenda, isso pegou essa semana e pega hoje também. Preciso ser mais específico. Preciso falar com mais clareza. O Espírito Santo que me cobrou. Amém? Porque perto está o Senhor. A qualquer momento. Amém? Então tudo que nós estamos vendo é Deus mostrando para preparar a igreja para subir. Amém? Então o pecado na alma tem que sair. Eu tenho que ficar mais vigilante, eu tenho que ficar mais sóbrio. Até na oração eu não posso pecar mais. Está pedindo a Deus para me livrar do que Ele já me livrou. Eu tenho que pedir, porque se eu morrer, não me separa de Deus, mas o pecado me separa. Então o grande livramento é do pecado. Como é que eu vivo não praticando pecado? Por causa da revelação da palavra. Amém? E é essa palavra que nós vamos escutar, amém? Então, Deus nos deu uma graça, pela infinita graça e misericórdia, não poupou seu Filho, antes entregou por todos nós. Aí a Bíblia diz: como não nos dará também com Ele todas as coisas? É em Cristo que nós recebemos tudo, e tudo que nós recebemos de Deus é graça. Nós não merecíamos, amém? Não merecíamos estar escutando isso aqui. Se Deus tivesse decidido matar todo mundo e não se revelar, estava justo, era justo, mas pela misericórdia, muitíssimo amor com que nos amou, muitíssimo amor, as riquezas da glória, decidiu revelar a nós, amém? O homem vive sofrendo por causa da injustiça. A Bíblia me deu uma graça maravilhosa. Deus falou assim: ó, eu te ofereço, te dou uma graça maravilhosa para você. Qual, Senhor? Eu te dou a oportunidade de sofrer por mim. Porque a nós não só nos foi dada a graça de crer nele, como também padecer por ele. Sofrer por Jesus não merecíamos. É o que a Bíblia diz. E nós percebemos aqui que primeiro teve um homem. Vamos limpar a mente, amém? Só essa palavra para limpar a mente. Limpar esse homem invisível. Jesus, toda a vida de Jesus, a Bíblia diz que ele é 100% homem. E o nosso mediador, lembre-se, até tirar isso da mente, não é Jesus Deus, que é o nosso mediador. É o Jesus homem. A vida revelada de Jesus é a vida a ser vivida, influenciada pelo Espírito Santo. Jesus homem é o padrão. A Bíblia diz que ele amou a Deus sobre todas as coisas. Ele falou: Deus, o meu Pai. Para nós repetirmos como igreja de Cristo: Deus, o meu Pai. Eu sei que eu não estou só, porque faço sempre. Foi o Jesus homem que disse isso, não foi Jesus Deus. Foi Jesus homem que falou isso. Foi Jesus homem que teve compaixão. Foi Jesus homem que, sendo Deus, aniquilou-se a auto-humilhação. É o que ele requer. A auto-humilhação revela que ali está um ser humano genuíno. E esse foi Jesus, que nos deu o exemplo
Sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. E o primeiro pecado foi que o orgulho entrou. Não, na verdade ele sabe que se vocês comerem, não tem nada a ver, vocês vão ser igual a ele. Isso está na alma. O homem quer ser Deus. A primeira queda foi isso. Então eles, para ter o conhecimento do bem e do mal e ser igual a Deus, pecou. Então o homem peca porque ele pensa que ele governa, o governo sobre a sua vida é o melhor. Mas Jesus falou que quando o governo de Deus em sua vida é a melhor coisa. Jesus falou o contrário. Jesus falou o contrário. Jesus, homem, o homem perfeito, que esteve aqui na terra, e os 3 anos vivendo aqui, foi para nós. As atitudes de Jesus foi para a igreja depois seguir. Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então Paulo sabia como o mestre dele viveu. Paulo sabia como o Senhor dele viveu. E esse servo Paulo ensinou quem foi Jesus, como ele se comportou, a revelação do Espírito Santo, para que nós andássemos em suas pisaduras. Amém? Então em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus, homem. E a Bíblia diz que a nós, igreja, não nos só foi dado a graça de crer nele, crer em Jesus, um privilégio, um favor imerecido. Não merecíamos, mas eu abençoo vocês com isso. Toma essa bênção para vocês. Eu dou a oportunidade de crer no meu filho e ser estabelecido a paz comigo. Agora eu dou outra graça de sofrer por mim. É o que está na Bíblia. É o que está na Bíblia. E todos aqueles que se posicionaram recebendo isso como uma graça, passou por isso. Jesus, a Bíblia diz assim, e foi obediente, sendo na forma de homem, né? Obediente, aniquilou-se a si mesmo, sendo agora homem como nós, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Até a morte é o tempo que ele teve aqui na terra, foi uma vida de obediência constante, obedecendo de forma constante. E em Miqueias 6,6 diz assim: com quem me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Virei perante ele com holocausto, com bezerro de 1 ano. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma. Ele te declarou ao homem o que é bom. O que é bom, ele te declarou ao homem. O que é bom e o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. A chave está aqui. Andar humildemente com o nosso Deus. Quem fez isso? Jesus. A humildade estava estampada em Jesus. Jesus homem. O Jesus homem, amém? Jesus homem. Então, em nome de Jesus, isso, quando alguém vive isso, essa pessoa está firme no Senhor. No Senhor. E a Bíblia diz em 1 Pedro, se em vós tiverdes essas coisas, e em vós estiver crescendo isso, nunca vocês serão ociosos. Nunca serão ociosos. Amém? Na obra do Senhor. Nunca. Se tiver em vós, estiverdes crescendo. Sabia que Jesus passou por esse processo? No 8. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória
e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos. Porque tem um motivo: por causa da paixão da morte. Para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Pela graça, pelo favor imerecido, provasse a morte por todos nós, obediente até a morte e morte. Provasse a morte, mas antes obediente até a morte e morte de cruz. Amém? Por quê? Porque, olha o que falou antes, a morte, e nós sabemos como é que ele morreu. Diz assim no 10, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, porque convinha que aquele para que são todas as coisas, Deus, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse, tornasse perfeito. Consagrar-se é Deus tornou Jesus perfeito. Amém? Pelas aflições, o príncipe da salvação deles. Prestou atenção ou não? Viu o que o Senhor revelou para nós? Jesus se tornou perfeito, porque Deus consagrou ele a Deus. Deus consagrou ele e aprimorou ele, tornou ele perfeito através do sofrimento. Através do sofrimento, Jesus foi crescendo, não por causa do pecado, faz parte, não é o pecado que dominou ele, mas houve um crescimento no homem Jesus por causa dos sofrimentos, obra de Deus. Amém, irmão? Amém. Quer ser perfeito? Mas a Bíblia diz que ele aniquilou-se a si mesmo. A humildade reinou nele. Ele não fugiu do sofrimento, ele encarou ele. Mas sabe por quê? Ele tinha dois propósitos: agradar a Deus, o outro, servir ao próximo. A humildade reinava na vida dele, o amor ágape em ação, o amor sem o egoísmo, o amor altruísta em ação. Esse homem estava morto para si, para viver para Deus e para o próximo. Então, o que resultou isso? Um sofrimento horrível. Porém, esse sofrimento fazia ele crescer cada vez mais. A Bíblia diz que não só nos gloriamos nisso, também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o caráter de Cristo. E a perda, quando Jesus largou seus interesses, como Paulo, tudo era esterco, por causa do... O amor de Cristo nos constrange, viveu daquela maneira por causa desse amor na alma. Jesus, gerado pelo Espírito Santo, estava com esse amor dentro dele. A perfeição chegou, foi chegando por causa do sofrimento. E a nós não só nos foi dada a graça de crer nele, como também padecer por ele. Quando tu perde os teus interesses, quando tu perde aquilo que tu tanto amava, pela causa de Cristo, tu cresce. Cada vez mais tu fica parecido com Jesus. E isso que? A prova da vossa fé. Toda hora Deus está nos dando oportunidade de nós negarmos a nós mesmos. Toda hora Deus está nos dando oportunidade para revelar se eu amo mais a Ele do que outras coisas. Toda hora Deus está me dando oportunidade se eu amo mais as almas perdidas do que a minha vontade.
toda hora. E o Senhor quer que nós venhamos a entrar nesse contexto. Quem é a igreja? Jesus negou a si mesmo. Jesus homem, não é Jesus Deus não. Quem viveu assim foi o Jesus homem igual a gente. E ele é o padrão a ser seguido. Como Paulo fala, seja meus imitadores, ele fala por quê? Porque ele é de Cristo. O mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Quem pode falar isso, diz isso com a alma. O mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O mundo não tem nenhum prazer mais em mim e eu não tenho mais nenhum prazer a esse mundo. E isso é o homem falando. E o homem, quando responde isso à sociedade, a Bíblia diz que vão ver algo diferente nele, porque não ama mais. Então isso vai causar o que? Sofrimento, claro que vai, mas o sofrimento não te mata não. A Bíblia diz que o sofrimento só faz você crescer espiritualmente. Cada vez, prestou atenção, consagrar-se prestou atenção, cada vez que tu é provado e vem para vir o sofrimento sobre a tua vida, Deus está te consagrando mais. Tu está obtendo mais da presença dEle. Lembra? Senhor, eu estou sofrendo com esse espinho na carne. A minha graça te basta. Porque o meu poder de santificar, de trazer mais para próximo de mim, é aperfeiçoado na fraqueza. Quando tu sofre pela causa de Cristo, é claro que a fraqueza humana vem, mas segundo a Bíblia, o meu poder se aperfeiçoa aí. Para tu ver que tu não ia aguentar, eu te sustento. Para tu ver que tu não ia suportar, mas tu sente o consolo. Tu vê a minha perfeição em ti. Mas quem faz isso? Deus. Mas só quando? Quando eu me enquadrar aqui. Porque o príncipe da minha salvação, ele foi sendo aperfeiçoado no sofrimento pela causa de Deus em benefício do próximo. Se alguém diz que está nele, deve andar como ele andou. Senão não fala que está nele. O que tu está deixando de lado, que te satisfaz para agradar a Deus e ao próximo? Qual a renúncia, qual é o nível de renúncia que está ocorrendo na tua vida? O padrão é Jesus, o corpo é igual. Em Cristo Jesus todos somos iguais, mas tem que subir com a santidade dele, tem que subir com o caráter dele. Os dias são maus e a vinda do Senhor está mais próxima do que antes. Amém? A tribulação produz, tem medo? Não temos um homem que só mata o corpo. Está com medo de quê? Está até orando para Deus te livrar dos acidentes? Por quê? O acidente é tu bater com o pecado e ficar parado e ele te vencer. Esse é o acidente. Esse é o acidente. Se a tua preocupação é preservar a tua vida mais aqui, tu está até condenado. Porque nós estamos aqui para fazer a diferença em nome de Jesus. Amém. Jesus tem que ser o centro do culto, Jesus tem que ser o centro da minha vida. Ele tem que ser glorificado. Não foi ninguém que morreu por mim, foi Jesus que falou assim: eu sou o príncipe da tua salvação. Eu sofri tudo que meu pai fez isso, me consagrou através dos sofrimentos para eu crescer, mas para eu ser o Senhor de tua vida. Então um culto, o Senhor tem que reinar. E um culto não é só esse momento aqui. E nós não adianta ter só o conhecimento no intelecto. Isso aqui é intimidade com o Senhor, porque esse Senhor disse: vou morar dentro de vocês. É intimidade com esse Senhor. E quando esse Senhor está dentro de nós, eu não me esquivo do sofrimento por causa dele, porque eu estou com o vencedor dentro de mim que já venceu. Já venceu.
Como é que eu tenho medo de morrer, o qual quem está dentro de mim já saiu do túmulo? Funciona assim. Então, se você ainda não cresceu, porque tu não ainda entendeu quem é Jesus, tu ainda não entendeu o que Ele requer de você, você continua, qualquer um que escutar essa palavra e não estiver passando pelos sofrimentos que ocorrem por causa de Jesus, ainda não teve o encontro com esse Salvador. Mas segundo ele, o príncipe da salvação continua querendo salvar. O que você sempre se esquivou para não sofrer por causa de Cristo, só está revelando que você se envergonha dele e da palavra. Eu devo, a ninguém devas coisa alguma, a não ser o amor. Mas lembre-se que esse sofrimento todo aqui ocorreu por causa do amor. O amor não aceita o pecado. O amor não tem intimidade com o pecado. O amor rejeita o pecado. O amor avança para a cruz. O amor segue a justiça. O amor segue a santidade. E é o amor que vai morar no céu. Amém? Então, sofrer pela causa é muito bom. Eu tenho que falar, ler as Sagradas Escrituras, ela testificando que eu vivo assim. Eu posso orar como o apóstolo Paulo. Não nos gloriamos só nisso. Através de Cristo temos acesso a esta graça. Mas também nós nos gloriamos na tribulação. Quem pode falar isso como o apóstolo Paulo? Repetir como ele. Mas nós também me glorio nas minhas tribulações, sabendo que ela produziu a paciência, a esperança. E essa esperança não traz confusão. Prestou atenção? Se eu tenho uma esperança que no sofrimento eu cresço, quando eu sofro pela causa de Cristo, essa esperança não traz confusão. Eu não vou me sentir só, ela não me iludiu. Eu vou sentir a presença dEle. Ele não me deu, porque quem se sente sozinho, houve uma confusão. Mas essa esperança viva não traz confusão. O que tu vai sentir? Tu vai sentir como um remédio que entrou dentro de você, te colocou de pé, que tu não está sentindo nenhum mal que tu pensou que ia ter. Porque produz, não tinha. Porque a tribulação produz a paciência é a experiência. A paciência é experiência com Deus, Ele agindo dentro de você. Se produz, não tinha. Como é que ela surgiu? Por causa do sofrimento. Quer experimentar isso não? Não quer que seja produzido em você isso não? Não quer que seja produzido experiências profundas com Deus não? Produz isso o sofrimento. Aí quando tu sente que produziu, aí tu repete com o irmão Paulo, pelo Espírito Santo, eu fico maravilhado com esses sofrimentos também. Foi muito bom. Por quê? Produziu paciência, a experiência com Deus e a esperança. E a esperança não me trouxe confusão, não traz confusão. Tu sabe, não tem confusão nem na hora de morrer. Não tem confusão na mente. Porque não produz o quê? Produz convicção. Produz certeza que não acabou. Então, em nome de Jesus, a nós, não só não foi dado a graça. Quem gosta da graça da salvação? Mas é a mesma. Tem que gostar da graça de sofrer por Ele. Está muito distante. Vamos voltar. Começar de novo. Começa de novo. Sabe por que ainda não? Teu orgulho está atrapalhando. Jesus, para passar por isso tudo, ali estava a humildade personificada. Agora esse ser veio morar dentro de nós, para tirar o orgulho que é o oposto à humildade. Fazer sabe o quê? Entender o que é? Aquele que não negar a si mesmo não pode produzir o que eu quero. Tem que negar a si mesmo e saber que enquanto tu governar a tua vida, tu vai ser um fracasso espiritual.
Mas quando tu deixa o autor e o consumador da fé trabalhar em você, é impossível não crescer. Que possamos se alegrar quando estivermos, só quando estiver assim, irmão, frutificando em toda boa obra. Porque é isso que a palavra faz. Essa palavra está, porque Jesus está com essa palavra te tirando da terra e te levando para o céu. E no final o que vai valer, sabe o que é? Vai ser isso. O que vai valer é essa palavra. Nenhuma justificativa nossa, eu estava meditando em nome do Senhor Jesus. Tem vários líderes mandando tu comprar livro de fulano, livro de Beltrano, livro de fulano e livro de Beltrano, não é isso? Aí você entrou na tua alma isso, que tu tem que comprar um livro de fulano e de Beltrano, não é isso? Mas segundo o Espírito Santo falou assim para mim: segue a doutrina de Cristo e dos apóstolos. Aí as pessoas que não têm maturidade espiritual, não têm, o orgulho ainda está reinando, está comprando o livro desses homens, então a fé deles fica pautada nesses homens, onde a Bíblia diz para que a nossa fé esteja pautada na doutrina de Jesus e dos apóstolos. Então isso traz confusão, amém, irmão? Então não tem que comprar nada, tu tem que encarar a Bíblia, ver o que Jesus quer que tu faça e faça. Se você amou a salvação que Ele deu, depois que nós amamos a salvação que Ele deu, é esse amor que nos impulsiona a obedecer. E se eu não puder repetir igual Jesus repetiu, como o apóstolo repetiu e viveu, posso falar assim: eu sei que eu não estou só, porque sempre faço aquilo que agrada a Ele. Olha o motivo que não está só. E também não quis ser, não usurpou ser igual a Deus. Pôde também falar, e pôde falar para quê? Obediente até a morte, todo viver em obediência até a morte. E pôde falar: o Filho do Homem não veio para ser servido, veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Sabe por que nós estamos aqui? Um propósito: adorar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, colocar a alma do outro em primeiro lugar. Servir. Quem não quer servir, não serve. Vamos colocar de pé no nome do Senhor Jesus.